Bom, agora a gente dá sequência às nossas palestras. Nós teremos palestra com o consultor de Safras e Mercado, Maurício Murucci, sobre açúcar e etanol. A palestra vem após a vinheta. Bom dia, Maurício, tudo bem? Olá, muito bom dia, Alessandro. Muito bom dia aí, espectadores do nosso evento AgriWeek. Começamos 10h10, 30 minutos, Maurício. Tudo contigo. Boa palestra. 30 minutos, está certo, 10h10. Bom, comecei compartilhando a minha tela aqui e antes eu vou tomar um cafezinho. Você quer saber de onde que é esse café aqui, Alessandro? De que país é? Qual país? Do Brasil, claro, né? Ah, excelente. Ainda bem, né? Só que faltava fazer propaganda do café da Colômbia ou outra coisa. Muito bom, Maurício, Não, tudo contigo. jamais, jamais. Então, começando aqui o nosso evento para falar sobre o mercado de açúcar, o que chama atenção no setor de açúcar é a questão aí de uma leve elevação aí nos preços em Nova York para o contrato maio 23, né, que é o atual driver. É o interessante que maio 23 é o atual driver, mas as usinas aqui do Brasil elas estão fixando já contra julho 23, né? Julho 23, que é o período ao qual elas vão ter açúcar apto a fazer as negociações, né? Não digo entrega física em Nova York, mas as operações de hedge e fixação. Mas o ponto interessante é que o contrato maio 23 deu um repique de alta, diria até que é o último repique de alta aí do nosso ativo maio, enquanto ele ainda for o driver, né? E esse repique de alta, basicamente, ele ocorre em função aí das novas fixações que as usinas da Índia estão fazendo aí contra os futuros de Nova York, né? Então, qualquer movimento que nós observarmos aí em alta do açúcar, Alessandro, ele vai estar, principalmente sobre maio 23, né? Ele vai estar correlacionado diretamente com os movimentos da Índia. Todos sabem muito bem que o governo da Índia delimitou uma cota de exportação na faixa de 6,1 milhão de toneladas de açúcar, né? 6,1 milhão de toneladas. O detalhe é o seguinte, é que no final de fevereiro, no início de março, teve uma conferência internacional do açúcar em Dubai, e lá nessa conferência, os próprios agentes da Índia, do mercado da Índia, confirmaram que esse volume que o governo falou de 6,1 milhão de toneladas, ele vai ser superado em 1 milhão de toneladas nas próximas semanas, né? Ou seja, ao longo de março, tá? Só que nós aqui da Safras e Mercado, a nossa leitura é que se as usinas da Índia lá admitem que a superação da meta vai ser em 1 milhão de toneladas, a nossa perspectiva é que isso em março, né, que o volume final acabe sendo em 2 milhões e meio de toneladas. E gradualmente nos próximos meses, tá? Março, abril, maio, junho, até outubro, o volume total de exportação da Índia seja em 12 milhões de toneladas. Um pouquinho a mais ali das 11,2 milhões de toneladas da safra anterior, né? E a nossa comunicação desde dezembro do ano passado é que todas as cotas que o governo da Índia estipular, e lá a gente não tinha indicação de 6,1 milhões de toneladas, né? Mas todas as cotas, ou até mesmo teto de exportação, né, que o governo da Índia estipular, eles tendem a não ser cumpridos pelas usinas da Índia caso as cotações do açúcar bruto em Nova York para o driver, né, superem o patamar de 18,50, 19 centavos de dólar por libra-peso, e é o que a gente está vendo agora, né? Superando esse patamar até com um grande conforto. Como eu disse, os preços estão indo aí testando a resistência, se aproximando, né, da resistência de 21,50 centavos de dólar por libra-peso. Então, eventuais movimentos de alta são as usinas da Índia comprando posições futuros para redear suas operações aí
de entregas ou de exportação ou de entrega física para os próximos meses, né? E eventuais compras sob o contrato julho 23, que aqui eu estou com um gráfico de maio, né? Julho 23 também ocorrerão nesse sentido. Só que julho 23 não vai contar com força compradora apenas da Índia, vai contar com força aí, compradora das usinas do Brasil, né? Que julho, mais ou menos, é o período de maior nível de produção da safra nova, 23, 24 do Centro-Sul do Brasil. Então, julho terá uma força compradora extra aí nesse sentido. Embora as pressões aí fundamentais do início da safra nova do Centro-Sul do Brasil sejam uma condição preponderante no mercado a partir de julho, que é a segunda tela de Nova York, né? Para algum desconto de baixa aí, em função da sazonalidade. O Brasil vai estar com um volume maior de produção, né? A título de comparação, um crescimento de 20 milhões de toneladas entre a safra do Centro-Sul anterior, a 22, 23, e a futura, que começa agora no mês que vem, em abril, né? Crescimento de 20 milhões de toneladas. Ou seja, os volumes de produção vão sair de 545 para 565 milhões de toneladas aí na nossa safra do Centro-Sul do Brasil, tá, pessoal? Aqui nós temos um gráfico do açúcar cristal com até 151 anos, com base no mercado físico brasileiro, pessoal. E a gente pode observar que o mês de janeiro e fevereiro temos as médias fechadas ali. Eu botei uma prévia do mês de março, tá? Que está aqui, a gente pode ver na tabela ali, ó, 131,15, tá? A prévia do mês de março, da primeira quinzena de março, só para a gente ter uma média mensal relativamente atualizada, tá? Para conversar com vocês aqui nesse nosso evento. A gente pode ver que o primeiro trimestre de 2023, ou seja, entre a safra do Centro-Sul do Brasil, é um período aí de relativa estabilidade no mercado físico, né? Então, a gente pode se perguntar, mas como que vai estar uma estabilidade no mercado físico se o Centro-Sul do Brasil está em plena entre-safra, né? O que está acontecendo? Bom, isso aí é basicamente uma estratégia das usinas, das indústrias compradoras aqui no Brasil, né? De não comprar durante a entre-safra, porque a entre-safra geralmente é um período de maior preço, né? De maior cotação. A gente pode observar ali a linha vermelha é a estabilidade relativa que eu falei agora há pouco, mas a linha verde é do ano passado, 22, né? Então, a linha verde já tinha um nível, um ganho maior de preço aí, referente a esse ano agora. Claro que, frente à média de 5 anos, tá? Essa média de 5 anos, pessoal, já está deflacionada, ou seja, já está trazida para valores presentes. Nós vemos que a média de 5 anos já é um período de relativa administração, né, de compras das usinas, das indústrias, porque elas já é tradicional entre elas que um pensamento, uma postura que elas não devem se expor no mercado físico no ápice da entre-safra, que é um período que tende a ter preços maiores. Claro que as indústrias não se expondo, não comprando volumes grandes na entre-safra, os preços acabam não refletindo isso aí. Até nesse sentido, eu daria para dizer que os preços agora de 2023 estão relativamente até acima, né, da média de 5 anos. Como eu disse, média de 5 anos deflacionada, trazida para valores presentes. Vocês podem ver aqui, né, ganhos aí de 13, 11, ao redor de 13 a 11% aí nas médias de negociação desse ano contra a média de 5 anos, né? Mas, olhando frente ao ano passado, nós temos quedas, né? Quedas ali de 15% a 13%. Agora, em março, até temos uma queda, um padrão de queda um pouco menor, uma defasagem de 8%. Quanto o padrão ali de 13% a 15% aí, observado em janeiro e fevereiro aí janeiro e fevereiro aí de 2023, né? Basicamente, pessoal, temos aí uma sirene passando agora há pouco, mas já está passando. Temos aí uma defasagem nos preços atuais em relação ao preço anterior, porque no ano anterior, agora há pouco, conversando com vocês, eu disse, nós teríamos uma recuperação de 20 milhões de toneladas na safra 23, 24, né? Então, no ano anterior, nesse mesmo momento do ano anterior, nós tínhamos aí um cenário
de quebra de temporada, de quebra de safra em relação à média histórica, né? Tínhamos aí 545 milhões de toneladas. Frente à temporada retrasada, né, olhando até então sob a ótica do ano anterior, vindo de um volume de 605 milhões de toneladas. Então, de 605 para 545 foi uma quebra forte. Então, por isso que os preços do ano passado demonstravam uma valorização um pouco maior. Agora, quais são os próximos passos aí, pessoal, para o mercado de açúcar a partir de abril, né? A partir de abril. Não necessariamente haverá uma queda nos preços no mercado físico, não necessariamente, né? Em tese, nós poderíamos apostar em uma queda, por quê? Porque em abril já começa o calendário de safra, agora em março nós temos 30 usinas começando de forma antecipada aí a temporada nova, né? E isso, em tese, poderia criar a percepção de aumento de oferta de açúcar no mercado físico, no mercado interno brasileiro, e os preços caírem. Mas isso não vai acontecer, né? Não de uma forma brusca. Se acontecer, será de uma forma marginal, ou seja, de uma forma muito moderada, muito pequena, né? Mas por que que isso não vai acontecer? Por que que vai haver essa relativa sustentação no momento em que a safra começa? Então, parece que está tudo ao contrário. Não, mas tem uma estratégia por parte disso aí. As usinas do Centro-Sul do Brasil, por uma questão ali das plantas e uma questão até da característica da cana, em média, durante as 15 primeiras quinzenas, possuem um mix de produção altamente concentrado ao etanol. Dependendo da unidade produtora, esse mix oscila entre 70% a 100%. Claro que temos usinas que têm compromissos com o açúcar, então acabam produzindo aí, canalizando o mix um pouquinho mais para o açúcar, mas ainda assim elas pegam 70% da cana e produzem etanol, e 30% que sobra para o açúcar, né? São as usinas que já começam a safra mais compromissadas com o açúcar. Já existem um número maior de usinas, isso é mais frequente, que já começam a temporada com mix 100% para etanol. Tá? E essa característica de maior concentração do mix para o etanol é que vai manter, pelo menos durante o mês de abril, uma oferta relativamente restrita para o açúcar, né? E essa oferta relativamente restrita vai sustentar os preços da commodity aí no mercado interno brasileiro. O grande detalhe é que é somente a partir de abril que as indústrias compradoras irão retornar ao mercado com volumes maiores de compras ou renovação de contratos de fornecimento maior. Então, vai ser um momento que até possivelmente haja uma recuperação nos preços, né? Embora dada a sua limitação de rede alta, né? Mas pode ser um cenário de valorização dos preços, saindo do patamar ali de 131 para 134, 135, até alguma coisa nesse sentido, pode ser observado, tá? Porque, como eu disse, teremos usinas altamente voltadas ao etanol, ou seja, ainda restringindo a oferta do açúcar, mesmo com o início da safra, e ao mesmo tempo que isso acontece, indústrias compradoras retornarão ao mercado já vindo de uma sede, assim, entre aspas, né, de uma demanda reprimida desde dezembro, quando elas começaram a reduzir drasticamente as suas compras, né? Dezembro, janeiro, fevereiro e março, praticamente 4 meses aí sem comprar em grande volume e entrando no mercado de forma residual ou no jargão do mercado físico, que é muito comum de escutar da mão para a boca, né? Mas são compras residuais ali de 2.000 sacas, 3.000 sacas, 5.000 sacas no mínimo. Raramente a gente vê um negócio de 10.000 sacas, ou 20.000 sacas, ou 50.000 sacas equivalentes, né? Então, em abril, a gente já vai ter um cenário aí mais intenso nisso aí, que vai proporcionar até uma recuperação moderada nos preços, ao invés de uma queda que geralmente se observa, né? Lembrando, pessoal, que seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, eu comentei agora há pouco que os preços em Nova York terão alguma, né, sustentação por conta das compras da Índia, tá? E que a Índia entrando gradualmente, superando a cota do governo e superando eventuais tetos jurídicos que o governo possa vir a criar, ou limites de exportação, né, que o governo possa vir a criar, com base aí
numa narrativa de que a safra da Índia vai quebrar de 37 para 33 milhões de toneladas. Antes era 34, né? Agora já é 33. Nosso horário é até 10h30, né, Alessandro? Bom, seguindo aqui, vou esperar o retorno do Alessandro. Sim, Maurício, é até 10h40. 10h40, beleza. Mas se tu conseguir terminar antes, melhor, que abre espaço para pergunta mais cedo e a gente está um pouquinho adiantado no horário, tá? Beleza. Está um pouquinho atrasado, digamos assim. Tá, vou respeitar o horário ali, 10h35, vou dar uma folga para vocês aí, manter o respeito ao horário, tá, Alessandro? Obrigado, excelente, Maurício, obrigado. Tá. Então, assim, a narrativa da Índia, esse é um ponto interessante que a gente tem que conversar com vocês aqui, né, pessoal? A narrativa da Índia é que, por parte das indústrias da Índia, essa narrativa começou por parte das indústrias, não foi por parte das usinas, tá? De que a última temporada de monções, né, do ano anterior, que vai de junho até setembro, se prolongou por 30 dias. Ou seja, as chuvas deveriam ter terminado em setembro e se prolongar até em outubro. Primeiro ponto, essas chuvas efetivamente podem ter se prolongado até outubro, nós não estamos negando que elas se prolongaram, mas se prolongaram de forma residual, elas foram diminuindo aos poucos. Nosso segundo ponto de questionamento é também quanto a efetiva quebra de safra baseada numa perda de qualidade por um prolongamento de apenas 30 dias na temporada de monções, ou seja, na estação chuvosa da Ásia, né? 30 dias é muito pouco para prejudicar tanto o canavial assim, ao ponto da produção de açúcar cair de 37 para 33 milhões de toneladas. Inicialmente era 34, eles aprofundaram até mesmo a estimativa de quebra para 33, né? Então, ao nosso ver, essa narrativa está muito forçada, e isso é uma argumentação forçada. Teria que realmente, se as temporadas se prolongassem por 60 dias, por 90 dias, aí sim, realmente teríamos um fato no mercado, teríamos um vetor no mercado aí que prejudicaria. E a narrativa faria sentido, mas não é o caso, foram apenas 30 dias. Então, ao nosso ver, a Índia vai ter uma oferta de 37 a 38 milhões de toneladas, que vai ser confirmado pelos volumes extras de exportação. Como eu disse, as usinas da Índia já admitiram 1 milhão de toneladas a mais em março. Ao nosso ver, vai ser 2,5 milhões, e gradativamente, daqui de março até outubro, gradativamente vão aparecer volumes extras constantes, né? Mais 1 milhão de toneladas, mais 800 mil em próximo mês, e assim, né? Assim por diante, até chegar a um volume de exportação de 12 milhões de toneladas. Aí. Ou seja, a Índia vai graduar as suas informações, as suas notícias de volumes extras de exportação ao mercado. Para quê? Para não dizer que vão exportar 12 milhões de toneladas e para não derrubarem essas cotações em Nova York, que é o objetivo delas. A grande jogada da Índia, tá? A grande jogada é que a narrativa começou com as indústrias, tá? No final de janeiro. E em fevereiro, e o objetivo das indústrias qual era? Qual era o objetivo das indústrias? Era fazer com que o governo proibisse volume grande de exportação, retesse a oferta de açúcar lá dentro da Índia e, com isso, mantivesse a oferta elevada e os preços internos controlados, que para as indústrias, alta nos preços é aumento de custo de produção, é ruim para eles, né? Então, elas vieram com essa narrativa de chuvas acima da média, quebra na oferta, tem que reduzir exportação para manter a oferta local e para o preço local não subir. As usinas da Índia tiveram uma sacada muito boa. Eu acredito que as usinas da Índia elas estão estudando bastante aquela disciplina de teoria dos jogos, né, desenvolvida pelo aquele matemático John Nash, né, que é antecipar 3, 4, 5 movimentos à frente aí, na jogada do oponente para tomar alguma posição de vantagem. E foi o que as usinas fizeram. A narrativa das indústrias de quebra na safra para reter a oferta interna e para manter os preços controlados foi confirmado pelas usinas. Parecia um tiro no pé, parecia que as usinas estavam confirmando uma narrativa que ia contra os interesses delas, né? Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. O que as usinas fizeram é confirmar uma narrativa que resultasse em preços mais altos no mercado internacional, fazendo com que, efetivamente, o governo, de fato, limitasse as exportações com a criação dessa cota de 6,1 milhões de toneladas, para depois disso acabar efetivamente fixando a sua produção para exportação a preços internacionais mais altos, ignorando a indicação do governo da Índia
de que o limite é 6,1 milhões de toneladas, e ignorando, como eles fizeram no ano passado, até mesmo um teto legal de exportação de 10 milhões de toneladas, que no ano passado foi superado em 1 milhão e 200 mil toneladas. Por isso que as exportações da Índia vieram em 11,2 milhões de toneladas. Então, na prática, como eles não respeitam cota, como eles não respeitam teto, para eles era muito vantajoso a criação e até mesmo o reforço da narrativa de quebra na safra da Índia, iniciada pelas indústrias, que fazia com que os preços internos lá, os preços internacionais subissem. Os preços internacionais elevados foi um ótimo ponto, um ótimo alvo para eles fixar exportações, ignorando eventuais proibições do governo. No Brasil, tá? No Brasil, isso explica os movimentos mais altos em Nova York e a continuidade das fixações das usinas da Índia aí para no mercado internacional. No Brasil, tá, pessoal? No Brasil, nós temos aí isso aqui, expectativa de volume para março, de chuva para março. Não quero entrar muito na questão do clima, que vai ter depois aí o nosso amigo aí meteorologista falando, mas são mapas aí do INMET mostrando que entre o início da próxima safra no Brasil deve ter uma regularidade, né? Porque as chuvas vão diminuir. Isso aqui é março, isso aqui é abril e maio. Vejam um padrão já em abril. Ó. Março já dá para dizer que tem um volume moderado de chuvas, tem. Foi na primeira quinzena, agora na segunda já não tem mais. Mas abril é um volume bem menor de chuvas, e maio também. Então, pessoal, não temos narrativas, tá, de atraso no início da safra, de atraso na moagem, que nem a gente tinha no início, na primeira quinzena de março, que até sustentou altas nos preços do etanol, né, na semana retrasada. E foi um último movimento de alta no etanol, antes que a pressão de safra efetivamente viesse para derrubar os preços, o que está acontecendo agora, né? Movimento inicial aí de queda nos preços do etanol. Então, basicamente, pessoal, nosso recado é que a safra vai começar em abril pelo calendário, de forma regular, sem atrasos. Ela está sendo antecipada até mesmo em março por 30 usinas. O grande detalhe disso tudo, pessoal, é que desde dezembro do ano anterior, nós aqui da consultoria da Safras e Mercado já alertávamos os nossos clientes que haveria uma antecipação de safra em março por parte de 12 a 15 usinas. Ah, mas no fim vieram 30, então a Safras e Mercado errou a projeção. Não, na verdade não foi isso. O padrão do mercado, o padrão dos últimos anos é de 12 a 15 usinas, pessoal, tá? 12 a 15 usinas. Esse é o padrão. Nessa temporada é que veio um volume de 30 usinas, o dobro do padrão que nós geralmente observamos. E isso dá um tom de relativo início acelerado da safra nova, né? E o que justifica aí a nossa estimativa de alta de 565 milhões de toneladas, tá? Tenho 2 minutos para terminar a apresentação, só para falar o seguinte: por que 565 e por que nós não estimamos volumes lá de próximos a 600 milhões de toneladas, que é bem fácil de encontrar externamente aí no mercado, né? Se a gente voltar, pessoal, para o ano passado, fizer uma curta viagem no tempo, tá? Para o ano passado, a gente vai ver que de abril do ano passado até agosto do ano passado, o Centro-Sul estava com seca. Tá? Os canaviais do Centro-Sul estavam com seca. E tanto é que o relatório de agosto da Conab do ano passado veio com volume de 514 milhões de toneladas, refletindo essa seca, né? Baixo até mesmo dos 524 aí da safra retrasada, que já foi uma quebra recorde aí. E a Conab estava dizendo que a quebra ia ser maior. Somente em setembro que as chuvas começaram a aparecer gradualmente. Outubro do ano passado, elas começaram a aparecer de forma um pouquinho maior, de maneira fraca, ainda assim, né? Mas de maneira mais fácil de ser observada, e somente a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e até agora, a primeira quinzena de março, que veio chuva bastante, veio chuva com regularidade no Centro-Sul, que possibilita aí a recuperação até 565, tá? Agora, jogar o volume de cana previsto para 600 milhões de toneladas é meio forçado, tá? Na verdade, é bem forçado, não é meio forçado, é bem forçado, pessoal. Porque, lembrando, de abril do ano anterior até agosto do ano anterior,
o Centro-Sul estava mergulhado em grande incerteza quanto às chuvas aí e quanto a sequer a possibilidade de recuperação ou manutenção do volume de cana em níveis estáveis, né? Quanto menos uma recuperação. E essas preocupações somente se dissiparam aí a partir de setembro, né? E por isso que a indicação de recuperação para a safra que vem é moderada em 5,65 e não lá no alto, né, forçado em 600 milhões de toneladas, como a gente observa por aí. 5,35, mais 5 minutos aí para perguntas e respostas, Alessandro. Contigo. Excelente, Maurício. Olha, legal, cara. Consigo. Tem perguntas aqui. Vou chamar antes a Adriana, que tem um recado, mais um recado para vocês aí. Vou compartilhar minha tela de novo que caiu aqui, tá, pessoal? Isso, tem o QR Code ali. Enquanto isso, a Adriana entra aí e dá o recado para o pessoal. Bom, pessoal, a promoção está sendo válida para todos os cursos, tá? Reforçando que é só até o final desse dia, o desconto de 30%. Então, o nosso curso de análise fundamental, gráfica mercadológica de açúcar e etanol, temos uma turma próxima em julho, mas para aproveitar esse desconto especial oferecido aqui no AgriWeek, temos o cupom aí, AgriWeek30, onde você pode usar na página de inscrição do curso e ganhar os 30% de descontos válido até hoje. Então, pelo QR Code você consegue acessar também e pelo link aqui no chat. Obrigado, Adriana. Bom, Maurício, rendeu ali o teu café que tu tomou no começo ali da palestra. Eu acho que a Valéria Vilela estava comentando ali, sul de Minas, eu acredito que ela quis perguntar se o teu café era do sul de Minas, o meu aqui, Valéria, é do sul de Minas, sim. E o Leonardo Vieira disse, e tinha açúcar no café? É uma pergunta interessante, porque o pessoal do café sempre fala que a gente deve tomar o café sem nenhum tipo de adoçante, mas o pessoal do açúcar quer que o consumo cresça, né, Maurício? Então, tem essa questão toda aí. Tá? Mas vamos lá para a primeira pergunta do Léder Batista. Maurício, na Dubai Sugar Conference 2023 não faltou um otimismo exagerado sobre o etanol indiano? O diretor-geral da Indian Sugar Mills Association chegou a afirmar que a Índia era o antifrágil. Por sua vez, o representante da All India Sugar Trade Association disse que a Índia agora é um exportador estrutural e que a volatilidade de produção de açúcar na Índia é coisa do passado. Que déjà vu, hein, Maurício? Puxa vida, 3 línguas nessa pergunta aí, Maurício. É contigo. A Índia não foi só nesse evento, tá? Teve um evento aí no ano retrasado aqui no Brasil, que vieram representantes da Indian Sugar Mills Association, né? E por isso que eu acredito que a referência ao déjà vu que nosso amigo pergunta aqui, porque no evento aqui do Brasil eles fizeram a mesma coisa, jogaram as perspectivas de crescimento na oferta de etanol lá da Índia, lá no teto, né? Sem uma contrapartida, sem comentar lá que a matriz de consumo dos veículos flex lá praticamente não existe na Índia, né? Então não adianta a gente, o governo da Índia querer jogar a produção de etanol lá nas alturas, lá na estratosfera, se ele não tem capacidade de absorção dessa oferta que vai ser produzida, né? Então não adianta. Todas essas indicações de elevação na produção de etanol, né, que o governo da Índia faz, e não é de hoje que ele faz, acabam não se sustentando, são promessas que são jogadas em eventos que não se sustentam, efetivamente cresce, mas não no modo que eles dizem que cresce, e a origem dessa falta de capacidade de crescimento é que os veículos não são flex lá na Índia numa proporção que existe no Brasil, né? E para eles mudar essa estrutura de veículos flex, que nem foi mudado aqui no Brasil, sendo que aqui no Brasil não foi mudado do dia para a noite, foi um movimento de décadas aí que houve essa mudança, acabam não oferecendo a base de sustentação aí para essas declarações, né, de entidades representativas de classe da Índia. Claro que em eventos internacionais eles promovem o mercado deles, eles tentam criar condições de percepção de mercado que sustentem altas em Nova York, né? E essas altas em Nova York são excelentes oportunidades para as usinas que fazem açúcar na Índia
tá, e não etanol, fixarem os seus preços aí a níveis mais elevados, né? Como eu falei agora há pouco na apresentação, o padrão deles é 19, e os preços hoje estão indo para 21. Então dá um conforto muito grande aí para os produtores locais lá, que devem agradecer muito aí essas declarações de autoridades e políticos da Índia, né, com relação ao etanol, elas fazendo sentido ou não, mas na prática ajudam os preços do açúcar lá para as usinas indianas. Bom, vamos mais uma aqui do Léder Batista. No início de safra, o etanol sempre é a melhor opção de caixa rápido para usinas, principalmente para grupos menos estruturados. Estou certo, Maurício? Maurício, dá um ligeirão aí em cada resposta, que temos várias perguntas aqui. Está certo, basicamente está certo. Esse é o padrão, até pela característica da cana e o padrão das plantas das usinas, mas também a rápida geração de caixa da venda do etanol possibilita aí que as usinas priorizem esse produto. Começando a safra, começam os custos, né? E por isso que elas acabam fazendo isso aí. Bom, Oswaldo Júnior, qual volume percentual temos de trava das usinas para exportação da nova safra? Temos aí basicamente aí 55% a 60% já travado aí para a próxima temporada, tá? Lembrando, pessoal, que é uma grande incerteza aí quanto ao que a gente vai acontecer com a gasolina, né? Nós não sabemos ainda o que vai ser feito com a gasolina, se vão ter novas interferências do governo ou não. Essa interferência que teve dos 13 centavos foi dita que não era interferência, mas teve cara de interferência, teve forma de interferência, teve gosto de interferência, mas na teoria, mas na narrativa não foi. Então está tudo ainda muito incerto, né? O que vai possibilitar um aumento ainda maior na oferta e exportação de açúcar. Anísio Domingos, empresa Sertano Alimentos. Maurício, sobre as estratégias das indústrias e usinas na Índia. Você comentou, espera uma safra que pode variar de 36 a 37 milhões de toneladas de açúcar, mas e o número de usinas da Índia que já terminaram a produção? Isso não demonstra menor potencial de moagem para o final de safra indiana e menor produção? Demonstra, mas o problema é que os estoques da Índia são muito elevados, né? O relatório do USDA disse que vai cair para 7 milhões de toneladas, vai começar em 16 e vai cair para 7. É um número que tem que ser confirmado ainda, os dados são lá do Ministério da Alimentação da Índia, que é o equivalente do nosso Ministério da Agricultura, né? Então, tudo isso depende de muita volatilidade. Lembrando, pessoal, que a Índia é um país que não abre muito seus números, né? Então, a gente fica muito confiante na narrativa deles lá, né, de produtores locais lá, do que efetivamente está acontecendo, e eles não falam muito dos estoques. Esse é o grande detalhe. Os estoques é que vão possibilitar aí essas exportações maiores. E o término de temporada das usinas da Índia depende aí da programação de cada unidade, né? Bom, Maurício, André Albino botou bom dia, pode me mandar a previsão de chuvas em abril, acabei não copiando, obrigado, depois a gente coloca isso por e-mail. Léder Batista, mais uma. Maurício, com esta atual dimensão do consumo global, um superávit de 5, 6 milhões de toneladas de açúcar até que não seria algo tão significativo, considerando os riscos climáticos? Qual a sua opinião? Nossa opinião é que esse superávit de 4 a 5 é até conservador, e existe possibilidade de superávit de 7 milhões de toneladas aí, até o final do ano, dependendo da recuperação da Europa, que vem em linha com recuperação, com o avanço da safra do Brasil, que vai produzir mais cana e enfrenta indecisões com o mercado de etanol, e com a confirmação dos dados da Índia, se eles vão quebrar ou não. A narrativa deles é que eles vão quebrar, mas na nossa série histórica aí, a perspectiva de grande mudança. Então, no fim das contas, a Índia pode ter um volume maior aí de produção, né? apesar da narrativa deles. Mas mesmo contando que a Índia quebre, que nem eles estão dizendo que vai quebrar, temos o Brasil e temos a Europa, e temos a Tailândia também, com relativo conforto aí na produção, que todos vão colaborar com o superávit, crescimento desse superávit, que pode chegar a 7 milhões. Vladimir Aniceto, de Campinas, São Paulo. Legal sempre colocar, obrigado, Vladimir, a localidade. Bom dia, Maurício. Considerando o número de moagem de 565 milhões de toneladas, qual é o mix de produção que vocês estão considerando entre açúcar e etanol?
O açúcar o etanol vai mais ou menos ali 53% a 52% ali, e o açúcar ali 46%, 47%. Excelente. O Léder Batista fez mais uma pergunta. Depois eu vou, para dar oportunidade para outras pessoas que perguntaram, depois a gente manda essa pergunta, Maurício, por e-mail para ti, tu responde para ele. Temos aqui Eduardo Serra. Maurício, como vocês estão vendo possíveis mudanças tributárias que já estão em andamento, como o Ad-REN, possivelmente que será discutido agora dia 30 pelo CONFAS, o impacto sobre a diferenciação de preços achatando o mercado de tratado e os preços, mesmo tendo a diferenciação da emenda complementar 123/22. Eduardo Serra, usina Agroserra, Maranhão. Toda a questão tributária vai entrar muito em evidência agora no restante de 2023. A pergunta dele é bem técnica, bem jurídica, né? Mas eu vou tentar dar uma traduzida aqui para que todo mundo consiga absorver. Toda a questão tributária ela vai entrar com muita força agora em 2023. Novos descontos praticamente são nulos, novas prorrogações de descontos são nulas, porque o governo federal em si está em busca de recursos para dar conta aí dos gastos fiscais que nesse governo vão aumentar bastante, tá? A questão da manutenção da taxa Selic ontem em 13,75% vai agravar o custo fiscal do governo, ou seja, o governo ainda vai continuar pagando caro para financiar a sua expansão fiscal. O governo pagando mais caro pelo crédito, ele vai pesar a mão nos tributos, né? Para ter uma contrapartida de arrecadação, já que ele não pode fazer nada agora, caso o presidente do Banco Central decida ou manter juro firme ou até mesmo aumentar, que nem ele vai ter na ata do Copom, né? O governo vai pesar a mão nos tributos, então eventuais descontos, eventuais prorrogações de descontos praticamente não vão existir mais daqui para frente. O que teve de desconto e prorrogação aconteceu agora, então daqui para frente todas as perspectivas de aumento de carga tributária e criação de impostos, que tudo que está no radar, provavelmente vai entrar.